Fala galera, beleza? Vamos falar agora sobre o MHS, né, o movimento harmônico simples. E vamos lá. Primeira definição, né? A definição de um MHS é um movimento, né, é um tipo de movimento periódico, oscilatório, que pode ser descrito por funções harmônicas. Essas funções harmônicas, para a gente aqui, no nível que a gente está trabalhando, basicamente são função seno, função cosseno, tudo bem? E aí, o que é um movimento periódico? É aquele que de tempos em tempos, né, o objeto está se movimentando dessa forma, ele repete a sua velocidade e sua aceleração, né? Por exemplo, o movimento que a Terra faz em torno do Sol é um movimento periódico, né? Porque a cada um ano que se passa, ela volta a ter a mesma velocidade e mesma aceleração no movimento elíptico dela, ok? O oscilatório é aquele que, numa mesma trajetória, tá? O objeto que está se movendo, ele muda o sentido. Às vezes, numa mesma trajetória, ele está andando para a direita, às vezes está andando para a esquerda, né? Então, assim, se você pega uma bolinha e fica vendo ela andar assim, ó, para cima e para baixo, para cima e para baixo, nesse ponto aqui, vai ter hora que ela vai estar descendo, nesse ponto vai ter hora que ela vai estar subindo, mas é o mesmo ponto, né? Então é um movimento oscilatório, tá? Então o MHS ele tem essas duas características. Ele é periódico, é oscilatório também, e além disso dá para descrever, né, a posição dele, né, elongação e outras coisas a partir de uma função seno, uma função cosseno, tá? E aí é muito fácil de você visualizar o MHS fazendo uma analogia que a gente vai ter com o MCU, com o movimento circular uniforme, tá? Então, olha só, imagina que você tem aqui, tá, uma bolinha, essa bolinha verde aqui, fazendo MCU, andando aqui no sentido horário, ok? Aí eu coloquei em vários instantes, ó, aqui, aqui, né, e você vê que a velocidade dela em cada um dos instantes é esse daqui, e eu estou considerando que é um MCU, tá? Já é dado essa informação. Primeiro, o MCU é um movimento periódico, tá? Por quê? Porque assim que essa bolinha dá uma volta e volta para cá, ela continua com a mesma velocidade e com a mesma aceleração, que no caso é a aceleração centrípeta aqui apenas, né? E essa aceleração centrípeta é constante também, porque é um MCU, né? Mas ela não é oscilatória, né? Porque ela só anda no mesmo sentido. Ela nunca vai estar nessa posição aqui, por exemplo, andando para outro sentido, ok? Então esse MCU não é um MHS. O que é o MHS é a projeção que a gente vai ter, tá, da posição dessa bolinha aqui, nessa retinha. Uma forma de você visualizar isso melhor seria assim, ó. Imagina que você tem aqui em cima o Sol, tá? E aí o Sol ele está iluminando, né, com raios de luz verticais, tá? Essa situação aqui. Então, quando a bola ela está aqui, ó, o que vai acontecer? Ela vai ter uma sombra nesse ponto. Quando a bola está aqui, vai ter uma sombra nesse ponto, né? Quando a bola está aqui, ó, vai ter uma sombra nesse ponto. Então você repara que a sombra vai ficar fazendo isso aqui, ó. Vai ficar indo para a direita, depois para a esquerda, para a direita, depois para a esquerda, né? Esse movimento aqui que a sombra vai estar fazendo é um movimento periódico e é um movimento oscilatório. E você repara, a gente vai construir isso daqui a pouquinho, que dá para descrever esse movimento através de uma função harmônica. Então o MHS que a gente vai estudar aqui é o movimento dessa sombra aqui, ok? Então olha só, primeiro eu vou fazer a demonstração dessa função horária de elongação, porque com essa demonstração fica muito fácil da gente entender todo o movimento. E aí o MHS vira uma coisa comum, fácil de você utilizar. Tem que decorar muita fórmula, mas ainda assim é fácil de você utilizar, ok? Então vamos começar falando que o início mesmo desse movimento foi aqui, ok? Nessa posição aqui, tá? Bom, e aí, olha, vamos considerar, né, o raio que a gente tem desse MCU aqui, sendo esse cara, né? Ou seja, é a distância do centro até qualquer ponto da circunferência. Então, o raio que é daqui até aqui vai ser o mesmo que é daqui até aqui, né? Que é o limite, é a extremidade que a sombra consegue chegar. A sombra dessa bolinha não consegue ir mais para a direita, é impossível, né? Então, vamos considerar essa distância e vamos chamá-la de A, que vai ser também o que a gente chama de amplitude.
Então aqui, ó, vai ser a amplitude, que vai ser também o raio da circunferência, ok? E aí a gente vai reparar que existe um ângulo aqui, né? Esse ângulo eu vou chamar de ângulo inicial. Tudo bem? Bom, e aí, olha, qual vai ser a posição inicial da sombra? Bom, o objeto está aqui, a sombra vai ter, né, uma posição inicial aqui, né? Essa vai ser a posição inicial. Vamos chamar essa posição inicial aqui, ó, de x. Tudo bem? Qual vai ser o valor dessa posição inicial? Cara, ó, x vai ser essa distância que eu tenho aqui, que é exatamente a mesma que eu tenho aqui, ó, né? O que acontece é que esse x aqui, né, ele é um dos lados de um triângulo retângulo. A hipotenusa é o A, né? E ele vai ser o quê? O cateto adjacente a esse ângulo θ0, né? Então a gente pode descobrir qual é o valor dele através do cosseno, né? Então esse x ele vai ser o quê? Ele vai ser, ó, o cosseno desse ângulo, não é? Então, beleza, descobrimos qual é a posição da sombra. Mas o que aconteceria se a gente esperasse mais um tempinho, né? Ela começa a andar a bola e chega aqui, ó, nessa posição. Ela vai estar aqui agora, ó, né? A posição dela não é mais a mesma, não é? E aí a gente poderia desenhar um novo triângulo retângulo, ó. Vai ser esse daqui, né? E aí vai ter um novo ângulo aqui, correto? Esse novo ângulo, ele vai ser que ângulo? Olha só, ele tinha, né, um início. E aí ele sofreu uma variação. Essa variação a gente pode pegar pela velocidade angular, né? Então houve essa variação aí. Então vamos botar aqui, ó, mais a variação. E essa variação de ângulo é o quê? É a velocidade angular vezes o tempo, não é? E a gente se lembra disso aqui de uma das funções do MCU, né? Que o ângulo, ele é o ângulo inicial mais a velocidade angular vezes o tempo. Correto? E aí você vai reparar que em qualquer posição que a gente tem aqui, né? Você vai ter, ó, por exemplo aqui, a posição que você tem, né, da sombra, ela vai ser obtida, você pode obter ela a partir do cosseno desse ângulo que a gente vai ter aqui com a horizontal. Só que esse ângulo ele varia de acordo com o quê? Com o tempo e com a velocidade angular, não é? Então a gente pode escrever de forma generalizada o seguinte, olha só. A posição, né, que esse cara vai estar, esse cara quem? A sombra, né? É igual, tá? A amplitude vezes... Eu até esqueci de colocar a amplitude aqui, ó. Tem que multiplicar pela amplitude também, né? Porque ó, o cateto adjacente, ele é a hipotenusa vezes o cosseno. Aí, a hipotenusa, no caso, é o A. Então, ó, vai ser o A vezes o cosseno do ângulo. Só que esse ângulo, ele muda, né? Ele muda de acordo com o quê? Com essa função. Então, ó, velocidade angular vezes o tempo mais, né, o ângulo inicial. Tudo bem? E aí, só fazer uma observação aqui. Tá vendo que essa velocidade angular está diminuindo o ângulo? Então, nesse sentido aqui de movimentação, a velocidade angular seria negativa, né? Mas para a gente só quer saber a estrutura. A estrutura é essa daqui, ok? Então, essa estrutura aqui é o que nós chamamos de função horária, porque é uma função que tem o tempo como variável, né? Por isso que é horária, de elongação, tá? Elongação é isso, é a posição que o objeto vai estar. Agora vamos analisar direitinho o que está acontecendo aqui, ó. Então, quando ela estava aqui, né, ela tinha uma sombra projetada aqui. Conforme foi passando o tempo, ó, a sombra foi para o lado, chegou nesse ponto, ó, chegou no extremo, né? Nesse ponto aqui é o máximo que você tem, né, que essa sombra pode chegar para a direita. E aí, pensando da mesma forma, você vai ter um máximo que é para a esquerda. Esses máximos nós chamamos, né, de extremos e eles vão ser o quê? Eles vão dizer para a gente qual é a amplitude. O centro do movimento
geralmente a gente fala que é o ponto zero, né? O extremo para um lado é a amplitude, o extremo para o outro lado é menos a amplitude. É claro que dessa forma que eu estou colocando aqui, eu coloquei para a direita como positivo, para a esquerda como negativo. Tudo bem? Mas você escolhe isso também. O importante é você reparar o seguinte, olha, a sombra ela está fazendo o quê? Ela está indo para a direita, depois vai para a esquerda, para a direita e para a esquerda. E ela fica oscilando sempre entre esses dois extremos, né? O valor, né, o módulo que a gente tem da amplitude para a esquerda, o menos A, é o mesmo que você vai ter para a direita, tudo bem? E, por exemplo, se eu quero descobrir qual é o instante que ele vai estar aqui, ó, nessa posição aqui, tudo bem? Como é que a gente faz? A gente pega esse valor, substitui em x, né? Sabendo o valor de A, de velocidade angular, do tempo e de, ou melhor, do tempo a gente pode descobrir e do ângulo inicial, a gente descobre o valor do tempo que ele vai estar. Tudo bem? Então é importante que você repare isso, tá? Então vamos lá. A posição, ela depende da amplitude do movimento, né? Da velocidade angular, do tempo, né? E do ângulo inicial. A questão é, nem todo MHS ele é a sombra, né, que você tem de um MCU, mas todo MHS tem essa característica aqui, ele fica indo para um lado e para o outro, ok? Então a gente vai dar outros nomes, tudo bem? Qual vai ser os nomes? O X é a elongação, né? O A é a amplitude, tá? O W, ele vai ser o quê? Ele vai ser o que a gente chama de pulsação, ok? E o T é tempo, né? E esse θ0, ele não vai ser ângulo, tá? Ele vai ser o que a gente chama de fase inicial. Ok? Então, os nomes que a gente dá é isso. Ó. A vai ser a nossa amplitude. O W, né? Ele vai ser a velocidade angular da partícula no MCU aqui, né? Ele vai ser a pulsação. Ou ainda você pode chamar, se você quiser, de frequência angular. Também está certo. Ok? Quais são as unidades no SI? Bom, posição X vai ser em metro, né? Posição ou elongação. A, metro, né? Cosseno é apenas uma operação que a gente tem aqui. O W, ele vai ser radiano por segundo. O tempo em segundo, né? E a fase inicial vai ser em radiano. Então, no SI, esses são os valores que a gente usa. Muito raramente você não vai usar esses valores aí. Tudo bem? Então, assim, o que é importante você reparar aqui é você entender que o MHS é periódico, oscilatório e que você vai representar ele por uma função harmônica, né? A função harmônica, a primeira que a gente está vendo é essa, a função horária de elongação, ok? Ou seja, o MHS tem um MCU? Não. Isso aqui é só para ilustrar o caso mais fácil de você visualizar. Tudo bem? Porque geralmente quando a gente fala de uma função cosseno, uma função seno, a primeira coisa que a gente pensa, né, é no círculo trigonométrico, né? Pelo menos é uma das primeiras coisas que a gente pensa. E nem sempre você vai ter um movimento circular, né? Você apenas tem um movimento derivado dele. Tudo bem? Então assim, vamos continuar e agora a gente vai parar de demonstrar. Vamos pegar apenas exemplos, né? E as funções que a gente tem que decorar. Vamos lá. Próximo. Esse exemplo aqui. Determine a amplitude, a pulsação, a fase inicial, o período e a frequência no MHS embaixo, né? Então, eu coloquei aqui, ó, um MHS que está sendo representado por uma função, né? Uma função horária de elongação. Tudo bem? Qual é a estrutura dela? A estrutura dela é essa daqui, ó. X igual a vezes cosseno, né? Vezes o restante. Então vamos escrever a estrutura dela aqui em cima para ver melhor. A vezes cosseno, velocidade, né? Que a gente tem em angular, que no caso a gente chama de pulsação, vezes tempo, mais, né, a fase inicial. Então, ó, a amplitude vai de cara, né? Ó. Amplitude é de 4. Quando você tem uma função que não fala as unidades, você considera que é SI. Então, a amplitude, 4 metros, né? Qual vai ser a pulsação? Bom, a pulsação é π, né? Então, ó, π radiano por segundo. Qual é a fase inicial? É π. Então, fase inicial é
π radianos. Agora, período e frequência, né? Bom, nós já sabemos que o período, por definição, ele é o quê? Ele é o tempo que demora, né, para um ciclo ficar completo. E ele depende da pulsação, da mesma forma que a gente fazia lá no MCU, no movimento circular uniforme, né? Uma das formas que a gente tem de calcular é essa daqui, ó. Lembra que a velocidade angular era 2 vezes π vezes a frequência? Né? No MHS você pode pensar de forma análoga, ó. A pulsação é igual a 2π vezes a frequência. Então vamos lá, ó. A pulsação, né, 2π vezes f, só que a pulsação a gente sabe que é π. Então, ó, π igual a 2πf. Você pode cortar aqui, né, o π e você descobre o valor de f facilmente. Vai ficar 1 sobre 2 igual a frequência, né? Então, ó, frequência 1 sobre 2 no SI é Hertz. E qual é o período? Bom, o período é inverso, né? Então, o período inverso é 2 sobre 1 segundos. Tudo bem? Então, olha, é válido também no MHS essa função e essa outra aqui, ó. 2π sobre período. Tudo bem? Então, observa que eu nem fiz nenhum desenho, né? Você pode pegar só pela função. Isso que é importante a gente perceber, tá bom? Bom, e só para a gente concluir e chegar no final, né, dessa parte, é interessante também a gente reparar que seno e cosseno, eles têm máximo e mínimo, né? O máximo que um cosseno pode ser é 1. O mínimo que ele pode ser é 0, né? Pelo menos em módulo, né? Ele pode ser negativo também, mas enfim, em módulo é esse valor. Então, quando a gente quer analisar isso daqui, ó, quando que a elongação vai ser máxima? A elongação vai ser máxima quando você tiver o maior valor possível para o cosseno, não é? E quando que você vai ter o maior valor possível para o cosseno? É quando for, por exemplo, 0 graus, né? Ou 180 graus, né? Que aí você vai ter o módulo, o maior valor possível. Então, às vezes, você vai ter essas perguntas específicas, tudo bem? Quando que a elongação é máxima? A elongação vai ser máxima, né, quando o cosseno desse valor aqui for o maior possível. Né, o maior possível, não, desculpa, o maior possível do cosseno, né, que é 1. Né? Então, quando isso daqui for 0 graus ou 180 graus. Tranquilo? Bom, aí continuando, né? Você repara que também, nesse movimento, a velocidade não é sempre constante. Ela muda com o tempo, né? Tanto é, ó, que nos extremos, né, ele vai estar trocando o sentido. Ele vai estar deixando de ir para a direita e começar a ir para a esquerda nesse ponto, e no outro o contrário. Então a velocidade não é constante, né? Você também tem uma função horária de velocidade. A função horária de velocidade eu poderia deduzir aqui da mesma forma que a gente pegou naquele desenhozinho. Só que a gente não precisa mais fazer isso, que vocês já entenderam, né? Então, já colocando, vai ficar assim, ó. A velocidade instantânea, né, V, é igual menos a pulsação W vezes a amplitude. E aqui, ó, tem seno, tá? Vezes seno, abre parênteses aqui, né? Aí você vai ter pulsação tempo mais fase inicial, tudo bem? Então, basicamente é isso. O que é importante você reparar? Que ela também pode ter máximo e mínimo, né? A velocidade máxima que você vai ter, em módulo pelo menos, né? Vai ser o quê? Vai ser quando você tiver o maior valor possível do seno, né? O seno ele vai ter um maior valor quando for quanto? 1, né? Quando o seno, no caso, tiver um valor de 1. E aí, quando que o seno tem um valor de 1? 90 graus, por exemplo, né? Então, é quando isso daqui tiver, ó, WT mais, né, o θ0 aqui, a fase inicial, quando isso daqui for igual a 90 graus ou igual também a 270 graus, né? Você pode botar em radiano também, mas é importante você reparar isso, ok? E aí, quando que isso vai acontecer? Olha só, colocando aqui no desenho, isso acontece quando você tem, olha, 90 graus é aqui, 270 é aqui. É quando ele está passando, ó, por esse ponto, pelo zero, né?
E aí você começa a entender que você pode relacionar a velocidade com a elongação. Por exemplo, ó, existe uma forma de você pegar a velocidade em função da elongação. Como que você faz isso? Se você reparar, né, você tem a função de elongação, que está aqui, ó, x igual a cosseno, né, e o restante, e a velocidade, e montar um sistema. Porque ó, a pulsação, né, ó, fase inicial, elas aparecem nas duas. Se você isolar o tempo nas duas e montar um sisteminha, você chega aqui. Você consegue reparar que a velocidade, ela depende apenas de quem? Ó, ela depende da amplitude e depende também da deformação que você tem, não é? Então vamos lá. Quando que você vai ter a velocidade mínima? Aqui a gente viu a velocidade máxima, né? Quando que você vai ter a velocidade mínima? Bom, a velocidade mínima vai ser quando isso daqui for zero. E quando que isso aqui vai ser zero? Ó, W não pode ser zero, né? Porque senão não vai ter MHS. Isso aqui vai ser zero quando ó, A ao quadrado menos X ao quadrado for zero, né? Ou seja, basicamente quando A for igual a X, você vai ter a velocidade igual a zero, né? Então a velocidade mínima ela acontece justamente isso, quando A é igual a X. Ou seja, a velocidade é mínima quando você tem, olha, a posição do objeto justamente na amplitude, né? Então, olha só, a velocidade é mínima aqui, nessa amplitude, e na menos amplitude, ou seja, nos extremos. Então, no MHS, né, a velocidade é máxima quando está no centro e é mínima quando está nos extremos, tudo bem? E como que calcula? Aí você tem as fórmulas aqui, tudo bem? Continuando aí. Bom, agora a gente tem aqui, ó, a função horária de aceleração, né? Porque se você sabe que a velocidade muda, tem que ter aceleração. E aí a aceleração é dada por essa função aqui, ó, aceleração, né? Vai ser pulsação, né, ao quadrado, negativa, vezes a amplitude. E aqui de novo, né, você tem aquela relação da pulsação com a fase inicial e o tempo, não é? Lembrando que tudo no SI, né? Então, ó, pulsação radiano, né, por segundo, amplitude em metro, desculpa, aceleração em metro por segundo ao quadrado, ok? E de novo a gente pode fazer aquela análise, né, de quando que vai ter uma aceleração máxima, uma aceleração mínima, e tudo isso depende de quem? Depende do ângulo, né? Porque o cosseno tem máximo e mínimo. Então, quando que o cosseno é máximo? O cosseno é máximo quando ele vai dar 1. Isso acontece em 0 graus, né? O módulo, pelo menos, em 0 graus, em 180 graus, ok? Bom, e aí você repara que, de novo, ela depende das mesmas grandezas. Então, você pode colocar a aceleração em função da elongação. Então, ó, a aceleração é basicamente isso aqui, né? Ao invés de trabalhar com tempo, você pode trabalhar apenas com elongação também. Então, mais uma fórmula que a gente tem aí, ok? Então, essa parte introdutória, ela fala apenas sobre isso, ok? Vamos fazer aqui apenas só mais uma questão e a gente acaba essa primeira parte, ó. Exemplo 2. O gráfico abaixo representa um MHS. Determine a frequência e a amplitude do movimento e os instantes em que a velocidade é nula. Então, olha só. Primeira coisa, amplitude. Bom, olha o gráfico. É um gráfico de x em elongação pelo tempo, né? A amplitude é no máximo de elongação. Então, olha só. A amplitude é 0,1 metro, né? Menos amplitude, menos 0,1. Então, olha só. A amplitude já foi dada no desenho, 0,1 metros. Tudo bem? Aí ele quer saber mais o que? Ó? Frequência e o que mais? Em uns instantes que a velocidade é nula. Então, olha só. A gente pode pegar o período. O que é o período? É o tempo para acontecer um ciclo, não é? Então, olha só. O tempo que acontece um ciclo é o tempo que ele passa por uma amplitude 2 vezes, né? Então, ó, é daqui até aqui. É esse tempo aqui. Que ele vai estar passando, né, de amplitude, né, 2 vezes seguidas. Aí você repara que, ó, aqui é quanto? 0,5 segundos. Aqui é quanto? 2,5, né, segundos. Demora quanto de meio até 2,5? 2 segundos. Então, ó, o período é 2 segundos. E a frequência não é o inverso? 1/2 Hz, né? E para terminar, quais são os instantes que a velocidade é nula, né?
Cara, a velocidade anula quando ela é mínima, não é isso? Então vamos pegar aqui, ó. Quando que a velocidade é mínima? Quando ele está nos extremos. Não foi isso que a gente descobriu aqui? Então, ó, a velocidade vai ser mínima nesses pontos aqui, ó. Extremo, extremo, extremo. Então, a velocidade é igual a zero, ó, em, vamos lá, tempo meio segundo, tempo 1,5 segundos, né, que é aqui, ó, 1,5, e em 2,5, ok? Então, assim, o MHS ele assusta, mas não é uma coisa tão complicada. É só você pegar a ideia inicial que a gente fez lá naquela primeira demonstração e começar a trabalhar em cima e decorar as fórmulas, né, como a maior parte da física, ok?